para o último dia, você vai encontrar dúvidas, você vai encontrar dificuldades que não vai concluir a atividade. E não fique na dependência da bondade da professora Andréa de estar adiando tanta atividade. Porque também a professora Andréa tem compromissos a entregar esse plano de aulas e relatórios fechado. E nós já estamos no final do módulo. Nós estamos na aula 6. É a minha última aula com vocês. A próxima aula 7 é com a professora Andréa. Então, eu vou até levar a professora Andréa essa solicitação, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, todos, fiquem certos de que o prazo não foi alterado, nem será alterado até segunda colocação da professora Andréa. Então, trabalhem com o limite que foi dado, para não ficar, poxa, eu vou torcer que ela vai liberar, mas e se ela não liberar? Então, trabalhe com o limite que foi dado, porque nosso tempo está escasso, estamos na aula 6, terminando na aula 7. Eu, sinceramente, eu quero dizer para você que não vai ser possível. Pelo que eu já conheço daqui, como é que funciona. Mas, vou levar a sua solicitação à professora Andréa. Eu sei que ela tem um coração grande, generoso, mas ela não pode fazer o impossível. Ela trabalha também com datas, tá certo? Mais alguma pergunta, Tati? Não temos mais dúvidas. Mais dúvidas nenhuma. Então, descanse, se empenhe, se dedique, porque o esforço que você está tendo hoje vai ser recompensado no final com a sua, digamos assim, sua formação, com a sua capacitação de um bom aluno, de um bom especialista que sai da Etebrax com potencial. Você não vai ser mais um, mas você vai ser o especialista da Etebrax. Tudo bem? Vamos para a tela falar do sistema Musfire. Vamos lá, Billy. Sistema Musfire, incêndios em óleos ou outros líquidos inflamáveis pelo uso exclusivo de água sob pressão. É um sistema permanente e fixo montado acima e em redor do equipamento protegido. Veja a figura aí ao lado. Empregado amplamente para a proteção de sistema de lubrificação e caixas de manutenção, que está cortado aqui, me desculpem, de geradores movidos por turbinas a vapor, caldeiras a óleo combustível, depósitos de óleo combustível, instalações para misturar e espalhar borrachas. Olha, esse sistema é específico exatamente para alguns desses casos de geradores, de turbinas, e eu creio que pode ser que algum especialista vai trabalhar com sistemas geradores, com sistemas de tecnologia avançada acerca da distribuição de energia, como aquelas subestações. Existem trafos transformadores que também têm um sistema fixo de proteção. E eles trabalham exatamente com uma prevenção desse tipo, fixa, para quando houver necessidade, eles trabalham ali. Para você ter uma ideia, o transformador ele trabalha com um tipo de óleo que faz ele refresca, digamos assim, ele faz uma atenuação da temperatura desse óleo, refrigerando o transformador e melhora a condutibilidade. Porém, ele é um líquido que ele pode entrar em combustão, é um líquido inflamável. Antigamente se usava um líquido que ele inclusive era canceroso, né? Então hoje em dia se usa mais óleo vegetal em alguns dos transformadores que estão sendo desenvolvidos hoje em dia. Mas, baseado nisso, em situações em que pode haver um princípio de incêndio por uma falha mecânica qualquer e um vazamento desse óleo, em algumas empresas que trabalham com geradores, elas dispõem desse sistema fixo de Musfire, que fica ao redor de todo equipamento, para se houver, eles entrarem automaticamente em ação e não deixar que isso aconteça, digamos ali, uma situação de calamidade. Porque, inclusive, geradores de alta potência, eles chegam a alimentar cidades, estados, e se forem ali depender de um sistema manual e não fixo, talvez
muita gente possa ser acidentada e cidades e populações inteiras podem até ficar prejudicadas por conta de uma falta de demanda de energia elétrica para aquele local, ok? Tudo bem? Vamos para mais uma tela aí, do sistema Musfire. Mostra lá, Billy, por favor. Princípio do sistema Musfire. Induzir uma mudança física a fim de transformar o líquido em um agente que não fomente a combustão. Como eu falei, fazer com que esse líquido ele não tenha um caráter de inflamabilidade. A divisão de óleo em glóbulos, ao formar-se uma emulsão, é efetuada por agitação mecânica. Então vou ler novamente. A divisão de óleo em glóbulos, ao formar-se, faltou um Rzinho aí, mas você vai me perdoar por isso, uma emulsão, ao formar-se uma emulsão, é efetuada por agitação mecânica. No sistema de Musfire, porém, é necessário agitação mecânica que provém da descarga de água com força considerável sobre a superfície do óleo, através de bicos especialmente desenhados, denominados de projetores. A qualidade da água não influi no sistema Musfire, podendo, portanto, ser utilizada qualquer água disponível. Então, até essa informação, meu caro amigo especialista, é prudente que você saiba que mesmo uma água para uso no sistema Musfire, ela não precisa ser uma água necessariamente potável. Ela pode ser utilizada uma água de rios, pode ser uma água de um reservatório da própria empresa que faz filtragem de uma água de uso generalizado, e essa água que vai para acumulação até de chuvas, de resíduos da própria empresa, sem ser uma água potável, uma água tratada, ela pode ser usada no sistema Musfire. É uma maneira até de você trabalhar com os recursos de que seria um possível descarte. Tudo bem? Ok? Vamos aí então para a próxima tela, trabalhar agora com outros equipamentos. Já vimos alguns sistemas fixos, finalizamos com o Musfire. Vamos trabalhar visualizando alguns equipamentos que ainda não vimos. E como é nossa última aula, você precisa estar ciente da existência deles e de que como eles podem ser, como eles podem atuar, tá ok? Mas antes disso, Tati, temos alguma pergunta, colocação, algum especialista, porque nós vamos já mudar de assunto. Eu quero saber se algum especialista, algum polo, deseja expressar-se. Diga aí para nós aí. João Pessoa, aluna Verônica. Eu disse, professor, minha atividade hoje... Professor, vou ler do jeito que escreveram. Minha atividade hoje, mas como é até o dia 14, eu posso dar uma melhorada na atividade e reenviá-la? Olhe, se você enviou sua atividade hoje lá para o ambiente alva, eu já corrigi algumas atividades. Se a sua atividade eu já corrigi, você não pode mandar novamente. Porque eu já atribuí a nota, inclusive. Então, vejam, eu hoje corrigi inúmeras atividades. Então, se você já enviou a atividade que estava prevista para uma outra data, mas que houve uma ampliação do prazo, e sua atividade já foi corrigida, eu quero dizer para você o seguinte: não dá mais para enviar. Se foi a atividade da aula 5, eu não corrigi nenhuma. Mas a atividade da 1 até a aula 4, da aula 1 à aula 4, as que estavam no AVA, eu corrigi todas hoje. Então, se foi da aula 1 à aula 4, eu já corrigi tudo que tinha lá. Então, se foi uma dessas, você não adianta mandar novamente, porque eu já atribuí a nota. Mas se foi da aula 5, você ainda pode enviar se o sistema não tiver fechado. Porque eu ainda não lembro aí como é que está a questão das datas. Mas existe aí um sistema que ele me parece que está fechado. Se eu não me engano, a aula 5 da semana passada,
você teria até hoje para enviar às 18 horas. Se já fechou o sistema, não tem mais como enviar. E se uma atividade já foi corrigida por mim, das anteriores, não adianta você enviar, mesmo o sistema estando aberto, porque eu já atribuí a nota, ok? Então verifique se já foi lançada a sua nota e de outra forma não vai ser possível. Tudo bem? Vamos para a tela, vamos concluir nosso raciocínio na aula de hoje. Billy, mostra lá, por favor. Outros equipamentos de combate a incêndios. Esguichos. Temos diversos tipos de